Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, hein? Segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Você que acompanhou a 17ª audiência pública sobre o Conselho Municipal de Política Cultural. Começa agora o Câmara Total. WhatsApp na tela, hein? 97829-3776. Olha o número aqui na sua tela, 97829-3776. Participe do programa enviando uma pergunta, um elogio, uma crítica, foto ou vídeo que você faz parte aqui do nosso programa. E o que vai ter hoje? Nós vamos balançar as redes, viu? A Ponte Preta venceu a Avaí lá em Florianópolis e está na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Guarani decepcionou na segundona, né? E ficou no empate sem gols com o Brasil de Pelotas. Nós vamos falar ainda no quadro de educação da proposta de emenda à Constituição do Fundeb. E tem ainda também, claro, o nosso quadro É o Bicho, sobre o mundo animal. Mas eu vou começar falando de uma ação do governo do estado de São Paulo durante a pandemia do coronavírus nas rodovias do estado, porque foi entregue kits de higiene e alimentação, além de testes para a Covid-19 e também de vacinas da gripe aos motoristas. O Rubens Morelli está na Anhanguera e tem mais informações sobre esta ação. Olá, Gabriel Castro, tudo bem com você? Um abraço para você, para todo mundo que está nos acompanhando aqui na TV Câmara Campinas. Nós falamos da rodovia Anhanguera porque durante esse período de pandemia o estado de São Paulo promoveu uma série de ações aí para os motoristas, especialmente os motoristas de caminhões, o pessoal que está ligado no transporte rodoviário que leva as cargas para cima e para baixo dentro do nosso estado. Essa ação consiste em uma distribuição de um kit de higiene e também de alimentação, isso para garantir esse transporte que seja feito de uma maneira segura também e também para proteger esses motoristas, esses trabalhadores incansáveis, eles que não pararam durante essa pandemia. E eu estou aqui ao lado do João Moacir, ele que é coordenador de tráfego da concessionária que administra a rodovia Anhanguera e também a rodovia Bandeirantes, que é a CCR Autoban. O João Moacir vai contar um pouco a respeito dessa distribuição dos kits. João, muito obrigado por nos atender. O que está nesse kit que a gente pode mostrar aí para o pessoal? Bom, o programa CCR de atendimento ao caminhoneiro, né? A gente coloca no kit o material higiênico, né? E também o material, a alimentação. Então é distribuído durante as nossas campanhas, né? Já foram distribuídos mais de 70 mil kits de alimentação e higiene para o caminhoneiro. São 15 mil tags, né? O aparelho de cobrança automática sem custo para o motorista, né? Também mais de 5 mil pernoites em pontos de apoio todo ao longo do trecho da concessionária. Tudo isso para apoiar aí o caminhoneiro durante aí toda a pandemia. Bom, e esses kits, então, ele tem uma garrafinha de água. A gente, inclusive, está vendo nas imagens aí cedidas pela concessionária essa distribuição, né? Tem uma garrafinha de água, tem também o álcool em gel, tem um amendoinzinho para aquela distração, tomar um suco, mas é importante fazer isso quando o caminhão está parado, né? Comer esse amendoinzinho para não ter nenhum problema. E por que é tão importante cuidar dos motoristas nesse período de pandemia? É justamente, né, esse profissional tão importante para o nosso país, principalmente para o cenário que nós estamos vivendo, né? Esse profissional tão importante do nosso país, que juntamente com o profissional da área da saúde, né? Eles mantiveram aí o tempo todo na linha de frente, fazendo o atendimento e a distribuição, né? Das cidades, do estado e de todo o país, garantindo aí o abastecimento de todo o nosso país. Inclusive nós temos aqui em nossas mãos um desses kits, né? Vou pedir para o João Moacir mostrar aqui pra gente, ó. Tá aqui. Esse é o kit que é distribuído, né? Então tem uma água, tem aqui um suquinho, um álcool em gel, né? E justamente o que você falou, né? O importante é que para fazer aí o consumo, ele esteja aí parado num dos pontos de apoio que nós fornecemos durante o nosso trecho.
E nesse período de pandemia, a movimentação continuou sendo intensa na rodovia, né? É importante mesmo que os motoristas possam ter um pouquinho de se sentir cuidados por alguém. Exato, né? O motorista tem que se sentir cuidado, né? Como nós já falamos, esse é o profissional que garantiu o abastecimento, né? E o atendimento de toda a nossa população. Então, é um profissional muito importante para o nosso país e no cenário atual que nós estamos passando. Agora, nós estamos aqui em um dos centros de controle, centro de operação da Autoban. Esses kits estão sendo distribuídos em vários locais ao longo da estrada, não necessariamente aqui onde a gente está. Gostaria que o senhor falasse a respeito dessa distribuição, como é que foi feita a organização para que esses kits fossem distribuídos. Nós temos toda uma logística, né, para fazer esse atendimento e, lógico, a gente faz num ponto que garante uma segurança, tanto dos nossos colaboradores também, como a do motorista que está recebendo esse kit de apoio, né? Então a gente faz nas áreas de postos de pesagem, nas balanças, né, as chamadas balanças PGFs, e também postos de gasolina. Então, aqui no sistema nós fazemos no 112, aqui na região de Campinas, no 40 e no 37 na região de São Paulo e também no 117 na região aqui de Americana. E vale ressaltar, viu, Gabriel, pessoal de casa, essa ação é relacionada a todo o estado de São Paulo, não apenas pela concessionária Autoban, mas em todas as rodovias do estado de São Paulo estão acontecendo isso, as rodovias que são administradas por empresas concessionadas. E nesse período de pandemia, até agosto, quase 299 mil kits de alimentação foram distribuídos para os caminhoneiros. É uma ação importante mesmo para que todo mundo possa trabalhar direitinho nesse período de pandemia. Não está sendo fácil para ninguém. Como é que tem sido o atendimento de vocês, inclusive na operação de resgate? Vou até ampliar um pouco a pauta. Como é que tem sido esse trabalho durante a pandemia? Olha, nós mantivemos a operação garantindo o atendimento do usuário da rodovia, né? Teve uma redução no volume de tráfego, que vem aumentando gradativamente. E a gente está mantendo aí o nosso corpo da operação justamente para garantir a segurança e o bom atendimento para os caminhoneiros e os demais usuários que passarem aqui pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. Afinal de contas, embora teve o período de restrição de circulação, muita gente precisou andar e circular pelas rodovias, né? Não é simplesmente fácil simplesmente cortar todo o tráfego da rodovia. É preciso manter a operação porque é um serviço essencial. Exatamente, né? A gente tem que cumprir o atendimento, garantir um bom atendimento para o usuário na rodovia, independente do volume mais baixo ou mais alto, né? A gente tem que manter ali o nosso corpo operacional justamente para garantir a segurança, né? A boa fluidez e o bom atendimento para todos os usuários que estiverem no sistema Anhanguera Bandeirantes. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Nós conversamos aqui com o João Moacir da Silva, ele que é coordenador de tráfego da concessionária Autoban, CCR Autoban, que gentilmente nos atendeu. Muito obrigado pelas informações, João. Estamos à disposição. Legal, esse é o João Moacir. E só para a gente reforçar essa distribuição, quem quiser mais informações e também saber exatamente os locais de distribuição dos kits, que o João Moacir falou aqui da Autoban, mas se você quiser saber de outras rodovias do estado, você pode entrar pelo site abastecimentoseguro.sp.gov.br/mapa e lá você vai saber então aonde retirar o seu kit. Você que é motorista, caminhoneiro, enfim, você que vai circular pelas rodovias, acesse esse site antes para poder ter um pouco mais de informações para fazer uma viagem segura. Falando ao vivo aqui da rodovia Anhanguera, eu sou o Rubens Morelli e nós voltamos aos estúdios da TV Câmara com o Gabriel Castro. Muito obrigado, então, Rubens Morelli, e também ao João Moacir pelas informações. A gente lembra aqui, né, em 2018, quando nós tivemos aquela greve dos caminhoneiros, os transtornos que isso ocasionou. Então, é considerado um serviço essencial, fundamental a todos nós. Então, parabéns por essa atitude aí da CCR. Bom, vou acionar agora, então, a Mirna Abreu, que já está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Mirna. Já boa tarde, né? Já passamos do meio-dia, então já boa tarde. Você que acompanhou atentamente, hoje mais cedo, antes do Câmara Total, nós tivemos audiência pública facultativa que discutiu aí projetos relacionados à cultura, é isso, né? É isso mesmo, boa tarde, Gabriel, boa tarde a quem nos assiste. Nós tivemos uma discussão em torno de 2 horas e 15, justamente tratando de 3 projetos
de autoria do Executivo que tratam aí do plano de cultura. E esses projetos, teve a participação nessa discussão, claro, o secretário municipal de Cultura, que ele falou justamente sobre o objetivo dessas propostas. Uma é de 2019 e 2 são agora de 2020. E ele falou que elas vêm, na verdade, complementar um bojo que é preciso ter de acordo com o Sistema Nacional de Cultura. Vamos ouvir. Tínhamos um Conselho de Cultura que tem a sua composição, né? E agora, a partir das conferências de cultura de 14 e 18, a gente tirou esse novo modelo que nós chamamos de Conselho de Políticas Culturais, né? É algo que é aguardado muito, tanto pela Secretaria de Cultura quanto pela sociedade civil, setor cultural. Né? Aliás, ele está há bastante tempo já tramitando e é importante, muito importante, que nós demos esse passo com a aprovação dos 3 projetos, né? Olha, então, o que ficou acordado? Depois da fala do secretário, nós tivemos a fala dos vereadores das comissões que participaram, principalmente da Comissão de Cultura. Tivemos também a fala do presidente da Comissão de Cultura de Administração Pública, porque esse projeto também passa por essa comissão. Tivemos a participação de membros do Fórum de Cultura de Campinas, do atual Conselho Municipal de Cultura e outros representantes que apresentaram propostas que devem ser aí adicionadas a esses projetos. Mas como elas podem entrar aí e passar também a fazer parte? De acordo com o secretário de Cultura, o município, a prefeitura, deve receber essas propostas. Então, foi marcado para esta terça-feira, lá na prefeitura, uma reunião da comissão, dessas comissões que participaram, mas o executivo, justamente para elaborar essas propostas em forma de emenda, que devem devem entrar como emendas do próprio executivo. Aí sim, a pauta estará pronta para entrar ainda nesta quinta ou, dependendo do que for discutido nesta terça-feira, na próxima quinta-feira, visto que há uma urgência na votação desses projetos, porque hoje a gente tem, Gabriel, um Conselho de Cultura já na cidade. Sim. Mas a ideia é que ele tenha uma nova formatação e por isso que a gente precisa que todos esses projetos sejam aprovados para que aí ele possa, o mais rápido possível, ser organizado uma outra eleição do próximo conselho e tudo mais que tem que ser feito burocraticamente aí de acordo com os prazos, já que a gente já está em setembro. E a gente segue acompanhando, então, esses 3 projetos relacionados à área da cultura. Quem perdeu esta audiência pública pode rever no YouTube da TV Câmara Campinas. E aí, na quarta-feira, então, você traz mais informações se entra essa votação na reunião extraordinária de quinta-feira ou se vai ficar para a próxima semana. Passando para as notícias, então, da metrópole, hoje está coladinho, olha aí. Primeiro notícias do Legislativo, agora notícias da metrópole, infelizmente com uma notícia muito ruim relacionada ao coronavírus, porque nós tivemos um recorde de casos, isso em todo o mundo, né? Isso em todo mundo. A gente fala em desaceleração em Campinas, mas olha só, a Organização Mundial da Saúde registrou esse recorde de novos casos nas últimas 24 horas. Foram 307.930 casos em apenas um dia. O último recorde havia sido contabilizado no dia 6 de setembro e, segundo a agência, os maiores aumentos de infecções foram relatados na Índia, Estados Unidos, Brasil, Espanha e Argentina. E todo mundo, nós temos já 28 milhões de casos confirmados, sendo que só aqui no Brasil nós temos 4 milhões e 300 novos casos. Novos casos não, o total de casos. E agora, em Campinas, esse número tem desacelerado. Os dados do boletim epidemiológico publicado no dia 4 de setembro apontam que o número de casos aqui, tanto de
Síndrome respiratória aguda e de Covid está em queda. Segundo o relatório, nós tivemos um pico da doença lá em julho, entre a 27ª e a 28ª semana. Lembrando que, se não me engano, agora nós estamos na 37ª, mas até a última sexta-feira nós estávamos na 36ª semana. E aí nós tivemos esse pico em julho e depois, naquele momento, nós tínhamos, 75% dos casos suspeitos eram positivados. Agora, esse percentual é de 10%. Então, quando a gente olha lá, casos em investigação, depois só 10% desses casos têm sido confirmados, o que representa uma boa notícia. Mas o secretário de Saúde disse o seguinte: isso não significa que devamos aí ficar tranquilos. Existe uma nova realidade, mas ainda é preciso ter atenção. Acompanhe. As aglomerações com grandes contaminações seguida de confinamento, que é provavelmente que vai acontecer, pode piorar a situação. Eu acho difícil que tenhamos aquele drama que vivemos, aquela situação de uma mortalidade imensa, mas mostra que a epidemia não acabou. Quer dizer, isso serve de lição para nós brasileiros. A gente tem visto nos finais de semana, principalmente nas praias, um movimento anormal, quer dizer, um movimento que não é para ter no momento de pandemia. Isso nos preocupa. Eu sempre digo, a saúde nós não temos o que fazer a não ser alertar e depois cuidar das pessoas, né, prefeito? Na hora que começa o problema, a gente começa a ter que refazer uma estrutura que a gente gradualmente está não desmontando, porque não vamos desmontar nunca. Tenho certeza que no nosso período de governo juntos aqui, a gente vai precisar dessa estrutura para a Covid. Ela não acaba até janeiro, até fevereiro. A vida mudou, nós vamos ter que estabelecer uma forma de convivência, não precisamos ter medo, apenas precisamos fazer essas medidas que são baratas, simples e que têm que ser difundidas em todos os lugares. Os dados até o fechamento desse boletim, nós tínhamos 25,8% dos casos confirmados de Covid-19. Destes, 87,2% foram classificados como leves, o que é uma boa notícia, e 12,8%, ou seja, 3.580 pessoas com moderados ou sintomas graves da doença. E uma notícia positiva, né? 2 regiões no estado de São Paulo que preocupavam, Ribeirão Preto e Franca, também passaram para a fase amarela do Plano São Paulo. Então, agora, todo o estado, 100% está na fase amarela. É uma notícia positiva, porque há 2 meses a gente tinha algumas regiões na fase vermelha, como a cidade de Campinas, já ficou ali próximo, passou para a laranja e agora todo o estado na fase amarela. Isso, a gente pode dizer que hoje a gente tem 52% dos leitos em todo o estado que estão ocupados, um número muito bom, já que a gente chegou a perto de 90% em muitas e até quase 100% em muitas cidades paulistas. Ô, Mina, agora eu reparei neste fim de semana, principalmente nas redes sociais, eu acho que não teve um campineiro que não reclamou das queimadas na cidade de Campinas, né? Infelizmente, todo mundo que abriu a janela sentiu aquele cheiro, ouviu no horizonte ali aquela fumaça. As queimadas estão aí atrapalhando bastante a vida de todo mundo, né? Não só em Campinas, mas também na região metropolitana. Inclusive, o prefeito fez um alerta da ajuda que a população deve dar assim que perceber um primeiro foco de incêndio. As pessoas têm muita atenção, né? Assim que tiver qualquer problema, já manda uma mensaginha para 40190, isso? Da Defesa Civil, 40190. E aí você vai já nos ajudar, porque às vezes a pessoa percebe, tá pegando fogo aqui, esse fogo pode alastrar. Aí a Defesa Civil já vai com essa caminhonete que eu falei antes. O pessoal tinha um saquinho d'água nas costas, dava até dó, uma manivela, né? Então tinha que chegar bem pertinho do fogo e praticamente um saquinho d'água, quanto que tem? 20 litros, 30 litros, né? Hoje nós temos a caminhonete com tração nas 4 rodas, com tanques com bastante água e com jato de pressão. Então já vai ali no foco do incêndio.
Olha, como eu disse, Valinhos, por exemplo, registrou 2 focos de incêndio em áreas de vegetação, entre a tarde de sábado e a madrugada do domingo, o que assustou os moradores aí do Parque Portugal e Jardim Nova Espírito Santo. Também nós tivemos aí Sumaré em estado de alerta devido à baixa umidade relativa do ar, 18%. Então, cidade entrou em alerta e em Hortolândia, a prefeitura promove até o próximo dia 31 a Operação Estiagem. Na verdade, a Operação Estiagem acontece em todos os municípios do estado de São Paulo. Na nossa região também, inclusive a Defesa Civil de Campinas, ela é o centro dessas operações que acontecem aqui na região metropolitana. Então, todo mundo em alerta, por quê? Olha só, seca, baixa umidade do ar. E essas queimadas são fatores aí que podem, inclusive, agravar as doenças respiratórias. E mais gente procurando hospital nesse momento de pandemia é muito complicado. Uma combinação perigosíssima essa aí que você falou, da seca, baixa umidade relativa do ar, falta de chuvas, doenças respiratórias que estão associadas. Então a gente precisa ter consciência, né? E diminuir, quase zerar então essas queimadas aqui na cidade de Campinas e, claro, em toda a nossa região. Ô Mina, o teleatendimento na rede de saúde, para evitar que médico, que pacientes irem até os hospitais, a gente pode dizer que já é uma realidade. É uma realidade. Ele foi utilizado como uma forma de proteção às pessoas que precisam usar os centros de saúde e também aos profissionais, mas, de acordo com o secretário municipal de saúde, é um serviço que veio para ficar. Hoje a rede totalmente informatizada, com a possibilidade de passarmos imagens, passarmos resultados, isso deve facilitar muito a relação entre os profissionais de saúde. Médicos com médicos, médicos com enfermeiros, fisioterapeutas. Então a telemedicina é uma realidade. O Conselho Federal de Medicina relutou muito em regulamentar isso, mas não teve jeito, a pandemia nos obrigou a fazer isso. E a questão do teleatendimento foi fundamental no controle dos pacientes com Covid-19. Foi fundamental. A gente mantinha as pessoas em casa todos os dias. No início quem fazia era o Devisa, depois passou para o Departamento de Saúde e nós fizemos milhares e milhares de consultas. Nós certamente chegaremos a mais de 100 mil consultas e acompanhamento por telefone. Todo dia o senhor dá esse número, né, de quantas pessoas estão sendo acompanhadas por Covid. Agora, outros acompanhamentos também serão feitos por telefone, principalmente quando o paciente está estável. Se o paciente precisar, obviamente, da consulta, seja no centro de saúde, seja na policlínica, claro, ele vai ser atendido. Mas a tendência é que se mantenha. Olha, então, continuem usando o teleatendimento e os casos presenciais apenas se for de urgência, emergência ou de extrema necessidade. Falando agora sobre a cidade vizinha aqui de Campinas, Hortolândia, nós temos 2 informações relacionadas à área da cultura. Primeiro, uma prorrogação do mapeamento cultural. Isso mesmo. Na última sexta-feira nós falamos que era o último dia, mas a prefeitura decidiu aí estender o prazo até o dia 18 de setembro, que é a próxima sexta-feira, a primeira etapa do mapeamento cultural na cidade. Então, até a última sexta-feira foram 120 cadastros. E agora a ideia é que mais pessoas tenham essa possibilidade. Pode entrar no site da prefeitura, ir direto no Paço Municipal ou ainda a prefeitura disponibilizou um WhatsApp, que é o 19 999 79 5576, para dúvidas sobre esse mapeamento cultural dos artistas da cidade de Hortolândia. E o número está aí na tela, viu? Para quem quiser consultar, 997-95576 é o telefone da Secretaria de Cultura de Hortolândia, que pode tirar todas as dúvidas, inclusive, Mina Abreu, sobre as feiras livres noturnas. É verdade. Hortolândia, assim como Campinas já tinha iniciado, também aprovou uma lei para que as feiras voltem
voltem na cidade. Claro que com todo o protocolo de segurança. E aí, o objetivo agora é que com essa ação mais criteriosa, as áreas públicas da cidade possam receber essas instalações para as feiras e também será autorizada, inclusive, a instalação de mesas e cadeiras em passeios públicos, com o objetivo de incentivar o consumo em estabelecimentos comerciais no município. Por quê? Porque na cidade não tinha uma lei, então, na verdade, as pessoas tinham que ficar só dentro do estabelecimento. Com essa autorização, por exemplo, restaurantes e alguns bares podem colocar algumas cadeiras do lado de fora, mesas e cadeiras, e com isso as pessoas têm mais essa questão do distanciamento mesmo nesses locais. Então, área externa liberada também, então, na cidade de Hortolândia. E para a gente poder encerrar as notícias da metrópole, um concurso de roteiros turísticos virtuais. Já que a gente ainda não pode passear presencialmente, o governo do estado lançou um concurso para os guias de turismo de todo o estado, que tem até o dia 26 de outubro para se inscrever no concurso de roteiros turísticos virtuais. A ideia é selecionar trabalhos de 369 municípios pré-determinados que se enquadrem nas seguintes categorias: interesse turístico ou que pertençam a uma das 49 regiões turísticas do estado de São Paulo. Então, os roteiros em formato de vídeo devem ter entre 20 e 40 minutos de duração. E a lista completa, com a regra e tudo mais, está no site www.turismo.sp.gov.br. Então, um convite aí aos guias de turismo que façam o seu vídeo e passem aí a concorrer. Bacana, gostei. Mina Abreu, muito obrigado pelas informações aqui do Legislativo da Câmara de Campinas e também com as notícias da metrópole de Campinas. Você volta amanhã na terça-feira? Combinado, amanhã com mais notícias para você. Mina Abreu aqui no Câmara Total. Vamos fazer o seguinte, 1h08, vamos balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série B. Torcida da Macaca está apreensiva, está feliz, quer saber como é que foi o jogo, quer ver o gol contra a equipe do Avaí. Então a gente vai balançar as redes agora porque a Macaca assumiu a liderança. Olha aí a ponte jogada pelo lado direito, o zagueirão vacilou, o Pedro Castro, Moisés entrou na frente, tomou um toque, caiu dentro da área e o árbitro apitou o pênalti. Olha a tranquilidade que o João Paulo vai para a bola. Goleiro de um lado, bola para o outro. 1-0 Ponte Preta, foi o único gol da partida. Ultrapassa a Ponte na tabela de classificação, mas claro que foi uma vitória importantíssima contra um adversário direto, né? O Avaí sempre briga por essa luta pelo acesso às equipes que vão subir à primeira divisão. Então, esse gol do João Paulo, artilheiro da Ponte na Série B, com 6 gols marcados, foi muito comemorado. A Ponte que volta a campo na quarta-feira pela Copa do Brasil, mas claro que no programa aqui da quarta-feira a gente fala mais sobre esse duelo entre Ponte Preta e América Mineiro pela Copa do Brasil. E agora o Bugre, hein? Ficou no empate 0-0 com o Brasil de Pelotas, chegou a pressionar a equipe visitante, teve oportunidades de balançar as redes, mas não saiu do zero. Então o Bugre permanece com 8 pontos na competição, pertinho da zona de rebaixamento, hein? O primeiro da zona tem 6 pontos, então a 2 pontos da zona da degola, precisa reagir o quanto antes o Guarani, que agora tem toda a semana para poder trabalhar e atua só no próximo fim de semana. São as informações aqui do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte está bem lá no topo da tabela e o Guarani está capengando, precisa melhorar na competição. Ao longo da semana a gente fala mais sobre os comandados de João Brigatti e de Ricardo Catalá. Rápido intervalo, hein? Programa hoje mais curto, mas está cheio de informações. Na volta a gente tem quadro de educação, notícias do mundo animal e a previsão do tempo para esta terça-feira. Não saia daí.
13h13, 1h13. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Continue participando aqui no Câmara Total, hein? 97829-3776. Olha aqui, ó, tá aqui embaixo do seu vídeo, ó. Tô apontando aqui, 97829-3776. Estou aguardando a sua participação. Continue assistindo, porque já tem estreia aqui no programa, hein? Mas antes eu falo sobre o Senado, que aprovou recentemente a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. E este é o tema do quadro De Olho na Educação. Bom, estou de volta aqui na TV Câmara Campinas, no quadro De Olho na Educação. Olha, a gente vai conversar com o Lucas, que é gerente de estratégia política, a respeito da PEC do Fundeb e também sobre a medida provisória 934. Então explique, por favor, Lucas, para os telespectadores aqui da TV Câmara Campinas, o que são essas situações. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Boa tarde, André. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. A PEC do Fundeb, ela estabelece o principal mecanismo de financiamento da educação básica, que é da creche até o ensino médio. Nós já tínhamos um Fundeb antes, mas ele tinha uma data para acabar em 2020. Então, dia 31 de dezembro, ele deixaria de existir. A nova PEC do Fundeb, a PEC desse novo Fundeb, traz ele maior, mais redistributivo e com mecanismos de colocar ele permanentemente na Constituição. Já a MP 934 é uma medida provisória que ela chegou no Congresso e ganhou muito corpo. Ela veio simplesmente como uma medida para desobrigar as redes de ensino de cumprir os 200 dias letivos, em virtude da pandemia, e ela ganhou uma série de outros dispositivos que permitem uma melhor articulação das escolas públicas na retomada das aulas presenciais. Então, ela cria a possibilidade do uso do ensino remoto, nesse período que a gente ainda não consegue reabrir as escolas, mas também, em seguida, uma série de dispositivos que permite, por exemplo, o contínuo dos anos letivos. Então, fazer um pedaço do que seria o ano letivo de 2020 também em 2021, já que as escolas vão ter que fazer uma série de decisões ligadas a dar aula no contraturno, ver aula no fim de semana, estabelecer turmas menores, para cumprir as medidas de distanciamento social necessárias para o nosso momento de pandemia. Bom, Lucas, então, Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e também de valorização dos profissionais da educação. É isso mesmo? Perfeito, é isso. Hoje o Fundeb ele corresponde a mais ou menos 60% dos recursos vinculados à educação. Então, isso quer dizer, na prática, que o salário dos nossos professores, a manutenção das escolas, o salário das pessoas que trabalham nas escolas, basicamente, tudo que existe ali que faz a gente conseguir mandar os nossos filhos, nossas crianças e jovens para dentro da escola, são, em grande parte, financiados pelo Fundeb. E o Fundeb ele traz algumas condicionantes do que ele pode e o que ele não pode ser usado. Então, ele tem que ser usado pela rede pública, uma parte razoável dele vai para salários, antes era 60% para profissionais do magistério, então, principalmente os professores, e agora ele expande para 70% para os profissionais da educação. Então, uma grande parte do Fundeb vai para o pagamento de folha salarial, que faz muito sentido, porque é realmente quem entrega educação, quem está na sala de aula, ensinando as nossas crianças e os nossos jovens. E ele serve também para pagar as despesas relacionadas à merenda escolar, relacionadas à formação de professores, material didático, etc. Então, o que a gente precisa ali para o dia a dia das crianças. Bom, então os efeitos são positivos. Quais efeitos disso tudo na sua visão? Você que é um especialista na área, Lucas. Esse novo Fundeb, como eu tinha dito no começo, ele aumenta consideravelmente a complementação de recursos da União. Então, ele passa de 10% de complementação da União. A União olha para todos os recursos dos estados e municípios e coloca 10% a mais. Agora, ela vai, até 2026, passar a colocar 23%. Então, ela mais do que dobra
a sua participação. E esses recursos, eles vão ser distribuídos diretamente para as redes que mais precisam do dinheiro. Na prática, isso vai fazer com que o valor mínimo, o patamar mínimo de investimento que a gente tem por aluno, suba de R$ 3.700 por aluno por ano para R$ 5.700. Então, é um incremento muito substancial de recurso nas redes de ensino que mais precisam. E aí, com isso, a gente vai poder remunerar melhor nossos professores, atrair melhores professores para dentro da carreira e oferecer melhores condições de ensino para as nossas crianças. Bom, Lucas, é importante para a educação do Brasil, né? É a nossa caminhada em direção ao Brasil do futuro, a educação como prioridade absoluta. Você entende dessa maneira também, Lucas? Com certeza. A aprovação, a promulgação da emenda constitucional que institui esse novo Fundeb, ela é um marco histórico para a educação brasileira. E ela é um marco histórico porque ela veio de mais de 3 anos de debate. Foram mais de 50 audiências públicas, mais de 100 reuniões com especialistas, debate com a sociedade civil organizada, representantes de professores, representantes de secretários municipais, secretários estaduais de educação, uma série de grupos que estavam ali representados, avançando a proposta, tornando ela uma proposta melhor, mais robusta, para chegar no desenho atual. E o formato que ela chega é um avanço muito grande do que a gente tinha antes. Antes do Fundeb, a gente tinha uma desigualdade de recursos da educação gigantesca. Sim, é verdade. Esse novo formato melhora mais ainda e torna o Fundeb um mecanismo ainda melhor de redução da desigualdade educacional. Pois é, você falou sobre isso, né, Lucas? Porque a proposta, ela aumenta progressivamente o percentual de participação da União nos recursos do fundo, né? Dos atuais 10% para 23% até 2026, né? Exato. Já no ano que vem, a gente já tem 2 pontos percentuais a mais, então a gente vai de 10 para 12 e eles vão incrementando até 2026. Parte desses recursos vai no formato atual, então 10 pontos percentuais vão para os estados mais pobres e depois é repassado para os municípios dentro desses estados por matrícula. Parte vai direto para as redes de ensino que mais precisam, que tem menos recursos por aluno, e uma outra parte específica vai como incentivo para a melhoria dos resultados educacionais. Então, 2,5% desses 23% vai ser redirecionado para as redes que conseguirem melhorar mais a educação, mantendo a equidade, sem aumentar a desigualdade entre os alunos. Isso tudo ainda vai ser definido na lei de regulamentação do Fundeb, a gente ainda tem uma etapa para vencer. A emenda constitucional é extremamente importante, é um marco histórico, mas a gente precisa até o fim do ano fazer a lei de regulamentação, porque é ela que vai dizer alguns desses pontos que ainda estão em aberto. Então, como exatamente vai ser essa transferência, quais indicadores que vão ser monitorados, de que forma acompanhar. Isso tudo está em debate, a gente já tem um projeto de lei protocolado na Câmara dos Deputados e até dezembro ele precisa ser aprovado para que a gente consiga ter o Fundeb rodando no ano que vem. Você está confiante que vai ser aprovado? Estou confiante. O debate amadureceu muito nos últimos 3 anos, a gente encontra um alto grau de convergência entre vários atores, tanto da sociedade civil quanto do Congresso, e mesmo no Congresso, a sinalização tanto do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, quanto o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, é de que vai ter uma concertação entre as duas casas para dar celeridade na tramitação. Nós temos uma vontade muito forte dos atores que estão participando de forma próxima ao debate de alcançar um texto que seja, ao mesmo tempo, técnico, forte, robusto, mas também pactuando uma série de pontos com velocidade, porque a gente precisa ter isso aprovado até dezembro. Estou confiante, no Todos pela Educação a gente tem olhado com muita esperança, porque o senso de urgência está posto e os atores políticos já se comprometeram com isso. Bom, Lucas, o texto ainda altera a forma de distribuição dos recursos da União, né? Altera. Agora ela passa a não ser só para os estados com menos recursos e para os municípios dentro dos estados, mas também para as redes de ensino que têm menos recursos. Então, antes, se eu tinha um município pobre dentro de um estado que não é tão pobre assim, essa rede não recebia.
Agora, essa rede, vamos pegar, por exemplo, o norte de Minas. Sim. Norte de Minas tem muitos municípios que precisariam desse recurso, mas que deixavam de receber, porque a média do estado não é tão baixa assim. Agora ela recebe diretamente. E isso é um dos principais elementos que torna esse novo Fundeb mais redistributivo, que faz o recurso chegar onde mais precisa, porque ele passa a olhar rede a rede, e aí ele passa a considerar a arrecadação de cada um dos municípios, e não só do conjunto dos municípios de um estado. Bom, como você disse, a gente espera que seja só o começo, né, Lucas? Tem muita coisa para acontecer ainda, né? Exato. E tem uma complementação da medida provisória 934, que Sim. chegando mais recursos nas redes, a gente vai precisar fazer uma série de ações para a retomada das aulas presenciais. E essas ações provavelmente vão exigir que os municípios investam mais recurso para isso. Porque se eu tenho que cumprir um protocolo de distanciamento social, eu vou ter que ter salas menores para conseguir garantir distanciamento entre as carteiras, etc. E aí, para isso, é importante que o recurso chegue já no ano que vem. Então, o Fundeb, a medida provisória 934 e outros dispositivos, como o próprio Sistema Nacional de Educação, vão ser importantes para que a gente consiga retomar no pós-pandemia de uma forma mais robusta e, inclusive, recuperando a aprendizagem que alguns estudantes perderam nesse período com as escolas fechadas. O que a gente precisa destacar, né, Lucas, é que ao longo da história desse país, ao longo da história do Brasil, as grandes mudanças vieram justamente da mobilização da sociedade, né? Perfeito. E nós tínhamos um risco muito grande, que era, em virtude da pandemia, o Fundeb não ser votado. Mas como o Congresso conseguiu se comprometer, e mesmo nas sessões remotas, aprovar uma PEC, é muito difícil aprovar uma emenda constitucional no período de sessões remotas, a gente marcou realmente um compromisso do Congresso Nacional em articulação com a sociedade civil. Teve muita mobilização do terceiro setor, dos educadores, dos representantes e secretários municipais e estaduais de educação para fazer com que a PEC andasse. Felizmente, ela foi aprovada e o que tudo indica, a lei de regulamentação também vai ser aprovada dentro do prazo necessário para botar o Fundeb de pé até o ano que vem. Pois é, um fundo mais justo, bem mais participativo e agora permanente, né? É esse fundo que vai manter as portas e as janelas também das nossas escolas sempre abertas? É isso mesmo. Tem uma parte que a gente vai ter que se atentar, que a queda das receitas dos estados e dos municípios em virtude da pandemia pode afetar a própria composição do fundo. O Fundeb ele é estabelecido em cima de uma cesta de impostos. Então, a gente vai ter que olhar ali para ver se precisa fazer alguma calibragem, algum projeto extra, alguma medida extra para recompor a receita de estados e municípios. Mas isso também está sendo discutido no Congresso Nacional. Mais alguma coisa que você queira colocar aqui no De Olho na Educação, na TV Câmara Campinas? As suas explicações realmente foram bem bacanas, foi bem produtiva a nossa entrevista. Mais alguma coisa que você acha importante colocar aqui para a gente? Foi um prazer falar sobre isso com vocês. Eu acho que tem uma coisa que é importante com o Fundeb aprovado a gente pensar também, é como a gente vai gastar esse dinheiro. Então, vai chegar mais recurso, esse recurso é importante, mas ele também precisa ser bem executado. E aí, para isso, tem uma pauta que é o Sistema Nacional de Educação, que a gente ainda não tem na educação básica, que vai precisar avançar também. Hoje já tem uma série de projetos de lei para colocar o sistema de pé, mas ele ainda precisa ser pautado dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Senado Federal. Ele é importante porque, diferente da saúde, a gente não tem o SUS. E na falta de um SUS para a educação, as redes acabam indo para lados diferentes, muitas vezes não otimizando os recursos que tem. Às vezes a rede estadual de educação toma medidas diferentes do que a rede municipal. E o Sistema Nacional de Educação nos ajuda a direcionar melhor esse recurso. Então, com mais recurso vindo do Fundeb, a gente vai precisar também gastar esse recurso melhor. E o Sistema Nacional de Educação é uma das coisas que precisa ser feita para conseguir avançar com a melhoria do gasto na educação. Que bom, tomara que a gente consiga aqui no Brasil avançar cada vez mais. Mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista aqui no De Olho na Educação.
Foi um prazer. Obrigado, boa tarde a todos. Então tá bom, muito obrigado ao Lucas que conversou conosco aqui na tela da TV Câmara Campinas. Eu volto com você, meu grande amigo Gabriel Castro. Muito obrigado pelas informações, meu amigo André Aranha, e também ao Lucas, que participou aí do Olho na Educação, sobre essa proposta de emendar a Constituição do Fundeb, que ajude bastante a educação do nosso país. Olha só aqui atrás, já tá o bicho, hein? Então a gente vai falar agora sobre o mundo animal. Nós vamos continuar com a nossa série de reportagens sobre primeiros socorros e hoje nós vamos falar sobre hemorragias e sangramento no É o Bicho. Bom, pessoal, hoje nós vamos abordar um acidente que é um acidente que as pessoas costumam ter muita dificuldade de agir, que é o sangramento. A gente vê o sangue, nem todo mundo consegue se aproximar ou consegue fazer alguma coisa em virtude do sangue. A nossa pressão cai, a gente fica abalado, né? Então a hemorragia é um acidente que em qualquer animal, qualquer pessoa, ela é mais traumática para quem está socorrendo. A hemorragia nada mais é do que o sangramento, é a perda de sangue pelo corpo. Nós temos dois tipos de sangramentos. Nós temos o sangramento, a hemorragia externa e a hemorragia interna. Eu não vou abordar a hemorragia interna devido à complexidade. Nós vamos falar apenas da hemorragia externa, ok? A hemorragia externa no animal, ela é fruto de um ferimento, de uma briga com outro cachorro, de uma queda, de um arame farpado, ele se machuca, né, e pode causar uma hemorragia. Existem dois tipos de hemorragia também. Ela pode ser muito intensa quando fere um vaso sanguíneo calibroso, uma artéria, ou ela pode ser um pouco mais lenta quando ela fere vasos menores. De qualquer maneira, é a perda de sangue e a gente tem que fazer alguma coisa. Como é que eu procedo em caso de hemorragia? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, se for uma hemorragia nos membros do animal ou no corpo do animal como um todo, uma hemorragia simples, um corte simples, um ferimento simples, é estancar essa hemorragia, fazer uma compressão. Eu pego um pano limpo e faço uma compressa em cima do ferimento. O animal vai deixar? Quer dizer, amordace o animal primeiro, toma suas precauções primeiro e depois coloque na posição mais anatômica possível que você possa ter acesso à hemorragia e faça uma compressão com um pano limpo, tá? Você pode colocar também gelo com pano, se você tiver acesso ao gelo, colocar o gelo em cima, porque o gelo provoca uma vasoconstrição e diminui bastante a hemorragia, diminui a dor, diminui a hemorragia em si, né? E isso também facilita para poder estancar a hemorragia. E uma alternativa também que é estranha, mas é bastante eficaz, é colocar açúcar. Esse açúcar cristal você coloca em cima do ferimento, que o açúcar ele vai também provocar um tamponamento desse ferimento. Isso pode fazer inclusive na gente, tá? Não é só em cachorro, não. Bom, esses são os procedimentos mais rápidos de um ferimento. Mas pode ser que seja um ferimento na orelha, uma hemorragia na orelha. Então, eu não posso impedir que esse sangue saia e, ao mesmo tempo, eu tenho que diminuir essa hemorragia. Então, eu vou fazer um tamponamento na orelha do animal, porém, vou deixar com essa orelha para baixo, para evitar que o sangue se acumule lá dentro. O sangue ele vai continuar descendo, porém, vai encontrar um tampão e vai diminuir bastante a hemorragia. E aí eu faço um curativo e mantenho o animal, se possível, com a cabecinha voltada para o lado da orelha, para baixo, a orelha que está com hemorragia, tá? Não esquecendo que eu tenho que tomar as precauções para eu não me ferir. O animal está sangrando, está com dor, ele pode ficar agressivo, ok? Um sangramento no focinho do cachorro devido a uma briga, eu faço uma compressão também com atadura. Se eu tiver atadura ou com pano limpo, eu enrolo, comprimo para estancar essa hemorragia, tá? O ferimento no tórax é um ferimento mais grave porque eu posso ter atingido a nível de pulmão. Então, é um ferimento que eu não posso impedir que o sangue saia, mas também eu não posso deixar esse sangue sair à vontade. Então, eu tenho que fazer um tamponamento, mas com um pouco mais de cuidado, sem uma compressão muito forte, ok? O ferimento que tem material cravado no animal, no objeto, por exemplo, o animal caiu, espetou, furou, está com um objeto gravado, eu não retiro esse objeto, em hipótese alguma. Eu
imobilizo esse objeto de forma que ele não fique balançando, oscilando para não provocar dor animal e levo para o veterinário correndo. Claro que eu tenho que levar sempre para o veterinário, desde qualquer sangramento que eu tenha feito, qualquer coisa, mas esse é um socorro até mais rápido, porque tem um objeto cravado. Se eu tirar esse objeto, eu posso aumentar em muito a hemorragia do animal. Então, eu mantenho esse animal com esse objeto cravado e levo para o veterinário. Lá, ele vai ser submetido a uma cirurgia, se for o caso, para retirada desse objeto, tá? Então, hemorragia, eu procuro dificultar a saída do sangue ou impedir, se eu ver que é uma hemorragia simples, devido aos membros inferiores, devido a uma mordedura, devido a uma queda, um machucado qualquer. Se for uma hemorragia na orelha, eu não impeço a saída do sangue, mas eu dificulto, mantendo a orelha para baixo. Se for no focinho, eu faço com a mordaça para ele. E se tiver algum objeto cravado, eu evito de tirar esse objeto. Tá? Eu procuro chamar o veterinário, para o veterinário tirar lá na veterinária ou próprio em casa mesmo. Semana começando, hoje com sol e tempo aberto, e para amanhã, terça-feira, adivinhe, o panorama é o mesmo, nada de chuva. O sol continua aparecendo com a presença de algumas nuvens, mas não passa disso, viu? As temperaturas, elas dão um pouquinho de trégua, olha aqui na minha tela. Então amanhã, terça-feira, dia 15 de setembro, nós temos mínima de 17 graus e a máxima não deve passar dos 28 graus. No fim de semana, nós passamos dos 30 graus, então amanhã um pouco menos quente, mas ainda assim, para o inverno, né, máxima de 28 graus, continua aí uma temperatura não muito agradável. Vamos fazer o seguinte, último intervalo e na volta tem estreia aqui no Câmara Total, viu? O quadro Saúde na Colher do Michel Amorim. Nós vamos para a cozinha com uma especialista ensinando patê de grão de bico. Imperdível, o intervalo é rapidinho. Uma hora e 40 minutos, nós estamos ao vivo aqui no Câmara Total. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Vamos começar a semana comendo bem e de forma saudável? A partir de hoje, toda segunda-feira, aqui no Câmara Total, você vai conferir uma receita do programa Saúde na Colher. O Michel Amorim, neste primeiro programa, convidou a nutricionista, a Ana Seregati, que ensinou como se faz um patê de grão de bico. E ela explicou também as propriedades dos ingredientes utilizados e é uma ótima dica de receita, que é simples e fácil de fazer. Olá, o Saúde na Colher está no ar e hoje você vai aprender uma receita muito saudável. E quem vai explicar essa receita, quem vai ensinar pra gente é a nutricionista Ana Seregati. Ana, seja muito bem-vinda no nosso programa. Muito obrigada. Ana, que receita é essa que a gente vai aprender hoje? Daquelas receitas assim que todo mundo vai querer fazer. Então nós vamos aprender o que é o tradicional hummus, que é a pasta de grão de bico. E, basicamente, quais são os ingredientes que a gente vai precisar para essa receita? Legal, então nós trouxemos aqui grão de bico já cozido. Nós vamos usar o sal e o azeite a gosto. Nós vamos usar alho. Eu trouxe um dentinho só porque eu não gosto de muito alho, mas quem gostar de muito alho pode pôr mais de um dente de alho. E a gente tem aqui o tahine. Tahine é pasta de gergelim que a gente usa tradicionalmente para fazer essa receita. Mas, se você não tiver o tahine, tudo bem fazer só com o grão de bico e temperar com o alho, o sal e o azeite. Agora eu te pergunto, né? O pessoal de casa deve estar com dúvida, né? É uma receita tradicional, agora o porquê que ela é saudável? Tá legal. Então, o grão de bico é um alimento do grupo dos feijões. O grupo dos feijões é um grupo que tem um teor de proteína vegetal muito grande. Inclusive, este é um alimento que serve como fonte de proteína para os vegetarianos. O grão de bico é fonte de ferro,
é fonte de fibra, é fonte de vitaminas do complexo B, é fonte de zinco, que é um mineral importante para as funções do nosso organismo. Então, a resposta é bem assim, né? O grão de bico é um alimento extremamente nutritivo. E é uma refeição que eu posso fazer num lanche da tarde, lanche da manhã? Pois é, essa pasta, o hummus, né, que vai o tahine, ele é acompanhado nos restaurantes árabes, você come com salada, você come com aqueles pãezinhos sírios, você come com arroz sírio. Aqui, a pessoa que está nos assistindo vai poder consumir como patê sobre um pão, uma torrada, recheando uma tapioca, ou até como um acompanhamento de uma salada e um arroz na hora do almoço ou do jantar. Não importa a refeição? Não importa a refeição. E é para qualquer um? É para qualquer um, mesmo até para criança dá para comer. Bom, e aí qual é o passo a passo? É uma receita muito simples. É uma receita muito simples e tem uma dica bastante importante. A gente está usando grão de bico. Grão de bico é um alimento do grupo das leguminosas. Elas precisam ficar de molho 12 horas antes de serem cozidas. Porque dentro desses grãos tem uma substância que pode atrapalhar a absorção de minerais no nosso organismo. Então é importante deixar cerca de 12 horas de molho, joga água, troca a água para cozinhar, lava o grão de bico 1, 2 vezes e coloca na panela de pressão. Então esse é o passo 1. Isso foi o que eu fiz com este grão de bico. Então foi cozido, deixado de molho e aí eu já trouxe prontinho. Isso aqui é água do grão de bico. A gente vai colocar aqui no mixer, que pode ser um liquidificador também. Eu optei por fazer porque aqui é uma receita pequena, então não preciso de um liquidificador. Mas se eu for fazer o dobro, o triplo dessa receita, eu faço num liquidificador que cabe mais volume. Essa receita, ela rende uma porção para quantas pessoas? Dá, assim, para comer bem umas 2 pessoas. Se for um lanchinho, dá para comer até 2 dias. Se fossem 4 pessoas num lanche, aí dá. E aí... Com fartura. O que eu costumo fazer, aí é dica mesmo. Esse grão de bico, como falei, foi cozido e essa aqui era a água que ele estava. Ali tem já um pouquinho de sal. Então eu coloco em potinhos plásticos, já nessas porções assim, exatamente desse tamanho e ponho no freezer. Então hoje eu trouxe pra gente fazer uma pasta, que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Mas se eu amassar isso aqui, jogar sal, ralar uma cenoura, ralar uma abobrinha, aí eu dou uma liga com uma farinha de trigo integral, uma farinha de aveia, eu faço uns bolinhos e posso assar, tá? Se eu mantiver ele desse jeito, picar um tomate ou uma cebola, o que é que vira ali? Uma salada, que eu acompanho com folhas. Então é muito versátil ter esses grãozinhos cozidos no freezer. Então hoje nós vamos fazer o patê, mas ele pode virar bolinho, ele pode virar salada. Ele pode até virar um refogadão com legumes, o tradicional assim que a gente come com caldo. Então você aí de casa, se já está curioso como vai ficar a nossa receita, confira os ingredientes. 1 xícara de grão de bico cozido, 1 dente de alho, 1 colher de sobremesa de tahine, azeite e sal a gosto. Agora a gente vai ver o passo a passo. Ana, agora é só a gente colocar tudo no nosso mixer? Só colocar no mixer, vamos lá? Vamos. Então, o grão de bico, eu vou colocar sem a água, certo? E a água você vai colocando aos poucos. Se for necessário, eu acho que vai ser necessário um pouquinho sim, apesar dele estar bem cozidinho, talvez seja realmente necessário a gente usar um pouquinho de água. Certo. Então tem aqui o grão de bico. Ok. Eu vou colocar o dentinho de alho. Ok. Vamos brincar de escravos de Jó, você vai botando pra lá. Perfeito. Eu vou colocar sal a gosto, tá? Como já tem um pouquinho de sal aí, eu vou colocar só um pouquinho, porque esse grão de bico já está com sal. Tem que tomar cuidado para não carregar no sal, não né? Não carregar no sal. Depois a gente decide, a gente experimenta e vê se precisa colocar mais um pouquinho ou não, tá? Eu vou colocar azeite a gosto também. Eu gosto de bastante azeite. O azeite nesse estado, ele faz bem para o nosso organismo, faz bem. O que não pode... O azeite tem gorduras boas, gorduras protetoras, então é um que faz bem mesmo. E aqui é o tahine. Então o tahine é essa pasta de gergelim torrado, tá? Tem essa consistência.
Posso dar uma dica com o tahine, que não tem nada a ver com essa receita? Claro. Esse tahine aqui, o gergelim, ele é extremamente rico em cálcio, ferro e zinco, que são minerais muito importantes para o corpo. Então, se eu pegar isso aqui e colocar um fiozinho de melado de cana, vai ficar uma pastinha tão gostosa para passar no pão também. Nossa. Então, assim, fica a receita, assim, o brinde. Olha aí, a gente veio fazer o patê de grão de bico, já estamos aprendendo uma segunda receita. Uma segunda receita, que não tem outro ingrediente aqui, mas é só misturar, viu? Pegar o melado lá e misturar. Mas se eu não tiver o tahine, eu posso temperar com outros condimentos. Você pode assim, nem precisa colocar o tahine. Grão de bico, sal, alho e azeite, o patezinho já está pronto para consumo. Isso aqui é um mimo para ele ficar igual o tradicional hummus, tá? Eu vou deixar essa colher aqui que eu vou usar daqui a pouquinho. Então agora eu vou colocar um pouquinho de água, porque vai realmente precisar. Bem pouquinho mesmo. É a própria água do grão de bico. E outra coisa que eu posso colocar no lugar da água do grão de bico, se a pessoa quiser, é um pouquinho de suco de limão. Porque aí vai dar um gostinho de limão. Dá um charme, né? É, um toque mesmo, né? Então agora é só... O ponto é mais no olho, né? O ponto é no olho mesmo. Olha, pra mim, tá bom. Se a pessoa quiser fazer e deixar, ó, a consistência tá nessa aqui, ó. Tem gente que gosta dele mais fluido, bem escorrendo. É só colocar mais um pouquinho da água do grão de bico. Ok. É só isso. Tá pronto. Tá pronto o nosso... Difícil? Patê de grão de bico. Não, super fácil, Muito fácil, né? Agora é só eu colocar num potinho, pode ser num vidro, pode ser num pote plástico e levo à geladeira no máximo 3 dias. Bom, gente, olha aqui a nossa receita, tá prontinha, super fácil de fazer, né, Ana? Muito fácil de fazer. Nossa, quanto tempo que a gente demorou aqui pra fazer? Eu não sei, me fala. 3 minutos? 2 minutos? 1 minuto? Foi muito rápido, tem que ter o grão de bico prontinho. O resto é só colocar, bater, você vê que é rapidinho de bater. Quanto mais potente o liquidificador ou mixer você tiver, mais rápido é. Se for com potência menor, é só bater mais um pouquinho. O importante é ficar na consistência desejada. E eu consigo substituir, por exemplo, o grão de bico por um outro? Ai, que pergunta maravilhosa. Sabe 2 feijões que ficam uma delícia? Feijão branco e feijão fradinho. É o mesmo processo. Deixa de molho, troca água, cozinha com um pouquinho de sal, deixa guardadinho e dá para fazer a mesma coisa. Ana, muito obrigado pela receita. Eu que agradeço você ter me recebido aqui. Olha só, a gente vai ficando por aqui com essa super receita e no próximo programa tem muito mais receita. Até lá! Uma hora e 51 minutos. Quero agradecer ao Michel Amorim e à Ana Seregatti também, até com essa dica no finalzinho. Você viu a substituição do feijão branco e do feijão fradinho também são as opções. Muito obrigado, então, ao Michel Amorim. Lembrando que ele retorna na próxima segunda-feira no Saúde na Colher com uma nova receita aí, sempre com comida saudável. E amanhã o Michel Amorim volta também, aí no Cozinha Fácil, aí é naquela nossa interação também com chefes na quarentena, tá certo? Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, você continue aqui na TV Câmara Campinas. Nós já tivemos audiência pública, coladinho aqui com o nosso programa com o Câmara Total. E daqui a pouco, às 3 horas da tarde, nós vamos transmitir ao vivo a entrevista coletiva do prefeito Jonas Donizete com todas as informações da cidade de Campinas relacionada ao Covid-19 e também a promessa aí de notícias em relação à educação da cidade, a volta ou não das escolas de forma presenciais, tá certo? Então eu fico por aqui, um grande abraço e até amanhã a partir das 11 horas da manhã. Até lá!